Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com instrumentação e medidas com a matéria sobre cálculo de resistências e tensões em pontes de Wheatstone. E temos este exercício que diz o seguinte: o galvanômetro V abaixo é usado para detectar uma condição de desequilíbrio em ponte de Wheatstone abaixo. Então temos este circuito aqui, que é chamado de ponte de Wheatstone, e eles pedem para determinar o valor da resistência desconhecida Rx, que seria esta, de modo que a ponte esteja em equilíbrio. Então, antes de começarmos a resolver este exercício, temos que saber o que seria uma ponte de Whitson. Uma ponte de Whitson seria um circuito elétrico com 4 resistências. Temos esta resistência R1, R2, R3 e Rx, um formato de losango, como podemos ver, e ele é usado para medir resistências desconhecidas com alta precisão. E quando este circuito ou esta ponte está em equilíbrio, temos a multiplicação das resistências opostas. Então, isso quer dizer que teremos a multiplicação do R1 e o Rx, que seria a resistência desconhecida, e também temos a multiplicação de R2 e R3, que seria as outras duas resistências. Este circuito também é composto por uma fonte de tensão de 12 volts, um medidor de corrente, normalmente aqui é o galvanômetro, mas aqui colocaram um voltímetro. O que acontece nessa ponte? Esta resistência variável é ajustada de modo que o galvanômetro indique a corrente zero. Quando o galvanômetro indica que temos uma corrente de 0 amperes, isso quer dizer que os potenciais entre C e D são iguais. E no caso, se eles são iguais, não teremos uma corrente a fluir aqui. E se não temos uma corrente, logo teremos que esta ponte de Wheatstone está em equilíbrio. Agora, como eu disse anteriormente, quando esta ponte está em equilíbrio, nós temos a multiplicação das resistências opostas, ou seja, R1 vezes Rx e R2 vezes R3. Eles pedem para determinar o valor da resistência Rx. Como neste circuito não deram os valores, aqui é só para deduzir a fórmula. Então, quando ele está em equilíbrio, teremos R1 vezes Rx, que seria a resistência oposta, igual a R2 vezes R3. E nós queremos Rx, é só isolarmos o Rx, teremos R2 vezes R3 sobre R1. Esta é a resposta para a primeira parte do exercício. A seguir eles dizem: a fonte de tensão do circuito acima foi substituída por uma de 100 volts. Nestas condições, determine qual o valor real do resistor R4, que seria este aqui, e a queda de tensão nos terminais do mesmo. Então, querem a queda de tensão entre B e D, ou seja, a queda de tensão entre a resistência R4 necessária para equilibrar o circuito. Então, nós já vimos que esta fórmula é para encontrar o valor da resistência Rx e ele está na mesma posição que a resistência R4. Então, podemos usar esta mesma fórmula para encontrarmos o valor real que vai equilibrar esta ponte aqui. Então, o valor que deram aqui é 160, mas nós vamos usar essa fórmula para encontrar o valor real. A fórmula é Rx sobre R1. Então, Rx, ou R4 no caso, será igual. O R2 é 120 vezes o R3 é 480 e o R1 é 80. Então a resistência R4 será igual a 720 ohm. Então este é o valor da resistência necessária para equilibrar esta ponte de Wheatstone. Eles também pedem a queda de tensão nos terminais do mesmo, ou seja, da resistência R4. Aqui nesta figura nós temos um voltímetro. A resistência do voltímetro é tão grande que a corrente que circula pelo voltímetro pode ser negligenciada e podemos assumir que aproximadamente a zero. E no caso, quando isso acontece, nós temos um divisor de tensão sobre estes ramos aqui. Então, nós já sabemos qual é a fórmula do divisor de tensão. Eles querem para este ramo de R3 e R4, porque eles querem a diferença ou o valor da tensão na resistência 4. Então, temos que encontrar nestes dois terminais. E como eu disse, o voltímetro, por ter uma resistência muito grande, a corrente que passa sobre esse voltímetro pode ser negligenciada. E podemos assumir que a corrente é quase zero.
Se isso acontece, quer dizer que teremos um divisor de tensão aqui e nós já sabemos qual é a fórmula do divisor de tensão. A fórmula é, nós queremos a tensão na resistência 4, né? Então, a tensão na resistência 4 será igual à tensão da fonte, Vs, vezes, nós queremos na resistência 4, então será R4 sobre R3 mais R4. Então, só temos que substituir tensão na resistência 4 será igual a 100 vezes a resistência 4 que vamos usar seria este valor aqui que vai colocar a ponte em equilíbrio e não o valor dado pelo enunciado. Então teremos aqui 720 sobre 480 mais 720. Então a tensão na resistência 4 será igual a 60 volts. E assim terminamos com a resolução deste exercício.